Vamos lá. Fala Marcelo, seja bem-vindo. Bom, começando a live aqui, esperar o Eric entrar também para a gente poder começar a bater esse papo sobre hipnose não verbal. Esperar um pouquinho ele entrar, esperar também as pessoas começarem a entrar. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Marcos, meu amigo. Seja bem-vindo aí também. Esperar só o Eric entrar aqui. Aí a gente já começa mais essa live que tem um tema muito legal hoje. A gente vai falar sobre hipnose não verbal. Então é um tema aí bem bacana. Acho que ainda tem muito conhecimento a ser passado sobre isso. Então já vamos iniciar. Lembrando que todas as terças-feiras, às 10h30 da manhã, aqui no Instagram do Porta da Mente, tem lives com diversas temáticas ao vivo, um conteúdo gratuito. E quanto mais esse conteúdo for propagado, mais a gente vai fazer essas lives. Então, enquanto tiver gente assistindo, a gente faz. Essas lives elas ficam gravadas no IGTV, aqui no Porta da Mente. E também no YouTube. Então, para quem não está inscrito no canal, youtube.com/portadamente, é só entrar lá e se inscrever. E essas lives vão estar lá. E também aqui no IGTV. E o Eric ainda está sumido aqui ainda. Deixa eu ver se... que é ruim usar o WhatsApp aqui enquanto estou aqui. Galerinha. Acho que ele está entrando aqui. Bom, se vocês quiserem mandar alguma pergunta quando ele não entra, sentam-se à vontade, que eu vou respondendo. Aí quando ele entrar a gente já começa a falar da temática de hoje. Então estou aguardando aqui. Bom dia, minha mãe. O Eric acabou de entrar aqui. Pronto, agora vamos começar. Beleza. Vamos começar para valer agora então. Aguardando Eric Rolf. Pronto, agora sim. Seja bem-vindo. Cheguei. Como é que você tá? Tranquilo? E aí, como é que você tá? Tudo certo. Estava respondendo um cliente. Ele falou, espera aí, já tô entrando. Que deu 10h30, daí eu abri, cara. Mas faz parte. Agora tá aqui, isso que importa. Só pedir para você, manda no grupo aí, para nossos grupos aí que começou. Enquanto isso, eu vou repetir a informação importante aqui. Vai lá. Bom, lembrando de novo, vou falar de novo, as lives todas as terças-feiras, 10h30 da manhã, aqui no Instagram do Porta da Mente, do Instagram do Eric Rolf também. Então, se você não segue a gente, pode seguir aqui no Porta da Mente, @porta_da_mente, @Eric Rolf, ERICKROLF, Eric Rolf. E também o meu Instagram de terapeuta, @Hipnose Campinas. Se você não segue, pode seguir lá. Você vai ficar parte de todo o conteúdo. Essas lives elas são postadas depois no YouTube, youtube.com/portadamente e aqui no IGTV. Então é isso. E se você quer sugerir temas de lives, pode acessar nosso canal do Telegram, que é gratuito, t.me/portadamente1. Se você tem interesse em cursos, portadamente.com.br. E se você não conhece o aplicativo Porta da Mente, é só ir na Apple Store, Google Play e colocar Porta da Mente lá que você vai poder acessar e baixar gratuitamente o aplicativo do Porta da Mente. Enfim, todos os recados dados. Vamos começar, Eric? Vamos, show de bola. Eu tô mandando aqui também pro pessoal que acompanha. E, cara, eu acho muito incrível isso, né? Porque muitas vezes as pessoas veem a gente aqui e falam assim, já sabe, já faz, não sei o quê, né? E a gente tem muito essa preocupação de continuar buscando conteúdo, buscar conhecimento, buscar novas fontes até contraditórias e vivenciar, às vezes, para a gente ter a nossa própria opinião e, mais do que isso, poder manter a informação alinhada para as pessoas que confiam na gente para aprender conosco, né? Então, onde é que a gente teve esse final de semana? Esse final de semana a gente esteve em um curso de hipnose não verbal com o Hugo, em Atibaia, então daí que veio a ideia do tema dessa live de hoje ser sobre hipnose não verbal. Vale ressaltar assim, nem eu nem o Eric, nós não somos especialistas em hipnose não verbal. É importante ressaltar isso. Todo o conhecimento que a gente vai passar para vocês aqui hoje é muito da visão dos cursos que a gente fez,
No meu caso, eu fiz o curso do Giancarlo Russo, que é a maior autoridade de hipnose não verbal do mundo. Então, inclusive, ele é o criador do método ali. Ele é um italiano. Então, foi com ele que é realmente o primeiro curso que eu fiz. Fiz o curso do Gogo e fiz o curso com o Alberto Elisla também, que são os cursos de hipnose não verbal que eu fiz. Esse último foi com o Gogo agora no final de semana, que o Eric foi comigo. A gente foi fazer lá o curso. Então, tudo que a gente vai trazer aqui é uma percepção nossa, baseada nos aprendizados que a gente tem. Não somos especialistas, reforço isso. A gente utiliza muito mais a hipnose verbal, mas é um tema interessante que a gente quer trazer para vocês aqui, esse conhecimento. Só falar bem-vindo para minha namorada também, que entrou aí agora, que eu vi. Um beijo para você. E vamos lá, vamos começar. É bem interessante, né? Porque, de fato, para mim, é um mundo novo. Eu tinha feito um curso com você, né, Rê? Mas até então olhando mais como uma indução e não como um processo de tratamento. E aí quando a gente teve o dando uma live para os nossos alunos, onde ele fala que ele aplicava na clínica, eu falei, cara, bom, é uma ferramenta a mais, vamos entender como isso funciona. E na hipnose convencional, tradicional, verbal, né, chame como quiser, a gente está muito falando com também a parte intelectual da pessoa. Então, tanto que a gente sempre fala assim, a pessoa precisa compreender o que a gente está falando para tratar ela, assim, né? Não pode ser muito criança, não pode ser muito velho, não pode ser surdo, que a gente não consegue conduzir. E aí, do ponto da neurociência, a gente trabalha muito com o córtex pré-frontal, né? Porque é uma das coisas que diferencia a gente das outras espécies. A gente tem a capacidade de imaginar, de meditar, de orar, de visualizar mentalmente, isso é tudo graças ao córtex pré-frontal, que é a parte mais moderna do cérebro. E aí, a técnica da não verbal, ela utiliza um outro mecanismo. Ela utiliza um mecanismo muito mais primitivo. Tá certo, Rê? Sem dúvida. E é importante entender que assim, são caminhos totalmente distintos de hipnotizar. Quando a gente fala da hipnose verbal, é um caminho para cá e a hipnose não verbal é um caminho para lá. A hipnose verbal ela envolve muito sugestionamento. Então, a gente já falou em outras lives sobre o processo de homoação, heteroação. Então, sugestões. Então, você vai envolvendo muito relaxamento, sugestões de relaxamento para a pessoa engajar no loop hipnótico e por aí vai. E quando a gente fala do processo de hipnose não verbal, a gente está falando de um processo que envolve a estimulação da amígdala para gerar um estresse e nisso disparar uma reação de luta ou fuga no organismo, que vai comprometer a homeostase, cara, como fala isso? Homeostase, como fala aí você? Fala de novo. Homeostase. Cara, ficou difícil falar. Ficou difícil de falar, enfim. E aí o processo todo é totalmente diferente. Então, não tem nada a ver com sugestão, nada a ver com relaxamento. É muito mais você, através de estímulos, gerar uma reação no corpo da pessoa, uma reação de luta ou fuga, através dos estímulos sensoriais, que pode ser através da prosêmica, através de sons, através de toques, que realmente é com o intuito de você gerar esse estresse na amígdala e causar essa reação. E é muito interessante, porque é um processo totalmente diferente do convencional, né? Dentro desse que a maior parte das pessoas aqui, dentro desse que a gente ensina, é uma outra linha totalmente diferente. Mas assim, uma coisa que é interessante que você falou, Terry, eu via como um processo de indução. Aí eu vou trazer um pouco das experiências dos cursos que eu fiz, né? Quando eu fiz o curso de Giancarlo, realmente ele não demonstrou o processo da hipnose não verbal em atendimento, ele não fez essa demonstração, então para mim ficou como um processo que eu entendi como que funcionava, só que eu não entendi a utilidade. Assim, a utilidade no sentido, como que eu vou usar isso na clínica? Eu não consegui entender, eu saí um pouco sem entender essa parte em si, né, que ficou um pouco mais claro para mim nesse final de semana agora que a gente passou, porque dá para entender agora o porquê dá para se utilizar isso na clínica, né? Exatamente por essas reações fisiológicas que você gera no corpo da pessoa, que vão desencadear um processo, vamos dizer assim, de um mecanismo de expor para ela alguns problemas que estão acontecendo e começar a resolver internamente isso sem precisar dar uma sugestão, só alimentando aquele processo não verbal que está acontecendo. Não, é incrível, né? E eu sou quem me conhece sabe que eu gosto muito de teste e eu gosto de reaplicar muito o que dá certo comigo, porque eu me sinto mais à vontade. Então, assim, por que eu utilizo bastante Dave Elman? Porque durante toda a minha vivência, quando aplicaram um Dave Elman em mim, eu falei, cara, foi o que melhor funcionou para mim. Eu me sinto mais à vontade. Então, eu acho que é válido a gente sempre buscar várias técnicas e aplicar o que faz mais sentido pra gente, o que funciona com a gente. E aí eu aprendo muito passando pela vivência. Então, na oportunidade que teve, quando a gente entrou na parte de clínica, eu falei assim, olha, eu quero passar pela experiência.
de um fator específico, né, que era uma emoção que estava fácil de ser trazida para ser trabalhada, e eu passei pelo processo. E eu gostei de verdade do processo. Ele é completamente diferente, porque eu não tinha criação de imagens, eu não tinha interação consciente verbal com a pessoa que estava conduzindo o processo, mas eu senti a ressignificação. Por que isso acontece? Porque quando a gente, ela começa buscando a emoção, o sentimento ruim. Eu, Eric, tá? Isso não foi dito no curso. Eu, Eric, entendo que o início é muito próximo ao que a gente traz numa regressão à causa. Ok? É a visão do Eric isso. Não tá no curso, não tá na apostila. E aí, quando você pega essa emoção e você faz uma indução, como o Renan falou, ela ativa, né, é a amígdala cerebral, é a reação de luta ou fuga, você vivencia aquela emoção. E aí, através do processo de alterar os sons ou às vezes os toques, o seu corpo está recebendo estímulos que podem favorecer o processo de ressignificação química. Por quê? Porque emoção é química. Então, se eu estou feliz, meu corpo, meu cérebro, estou jogando hormônios que me fazem sentir bem. Se eu estou bravo, se eu estou irritado, eu estou jogando hormônios que me fazem sentir bravo, irritado e assim por diante. Então, se você está numa sensação ruim, que eu comecei sentindo uma certa angústia, necessidade de perdão, culpa, enfim, estava ali alguns hormônios. Ao longo do processo, a emoção foi sendo ressignificada, não foi a situação. Não tinha situação, não tinha uma imagem, não tinha uma... aconteceu isso, né? Como a gente faz numa regressão à causa. Veio o sentimento foi mudando de perdão para reconciliação, de angústia para amor. Percepção minha, física, emocional. Mas o que acontece? Se houve essa mudança, houve a mudança química no meu cérebro. Mudou de corticoide, cortisona, sei lá, para dopamina. E aí eu me sinto melhor. E eu sinto que aquela situação, aquela emoção, ela foi tratada. E eu comecei a sentir mais leveza em relação ao tema que foi tratado através da não verbal. Então eu falei, cara, é legal, eu gostei. Como o Renan falou, a gente não é especialista ainda, pelo menos, no tratamento com isso, mas eu estou muito interessado no próximo cliente que também se permitir passar pelo processo, por ser diferente, verificar como é que são os resultados, porque eu gostei. É exatamente assim, acho que realmente é bem nessa linha que você explicou. E é um processo que ele, quando você compreende ele muito ao olhar da neurociência, ele faz muito sentido em vários aspectos, né? E a hipnose não verbal, ela não vem de hoje. Ela vem desde rituais e tribos muito antigas que tinham processos, que utilizavam tambores, sons, enfim. E assim, foi muito, existe ainda na história muito misticismo por trás desse processo. E quando você começa a avaliar, entender realmente de modo cerebral o que acontece durante a hipnose não verbal, você começa a entender como que alguns rituais funcionam, por que funcionam e o efeito que isso pode gerar na pessoa em termos vou botar bem entre aspas assim, em termos de cura, em termos de resolução de problemas, exatamente por essa questão química que o Eric trouxe. Porque você acaba ativando áreas importantes do cérebro para trazer esse equilíbrio. Então, é um processo que ele vai envolver tanto o sistema nervoso simpático como parasimpático, então isso é algo que realmente busca, eles são antagônicos, né? O simpático e o parasimpático. O simpático, ele traz a reação de luta ou fuga, que é uma reação que faz o seu coração acelerar, faz você ter sudorese, é você produzir energia para um ataque. E o parasimpático é o oposto, é para o seu corpo relaxar, descansar. Então, assim, é a busca do equilíbrio do corpo para você realmente trazer essa química ideal. E isso acontece muito durante a hipnose não verbal. Esse antagonismo. Não dá para dissertar tanto a fundo aqui assim. Realmente, como eu disse, a gente não é especialista no tema. A gente compreendeu como funciona. E falando em termos técnicos, é um processo que ele é muito simples de ser feito. Não é uma técnica difícil de ser colocada em prática. Envolve muita questão de calibragem, de você realmente entender que não é um script. Você vai entender o processo, que existe prosêmica. O que é prosêmica? É a distância entre corpo. Então, pensa assim, você que está aí. Você tem a sua distância de segurança ali. Você tem uma distância que se tem uma pessoa com você, que você não conhece,
que você se sente confortável. À medida que ela vai se aproximando, isso vai te gerando desconforto. Então, dependendo da distância que ela tá, ela pode também desencadear em você uma reação maior. Então, se uma pessoa que você não conhece se aproxima a 2 metros de você, é uma sensação. A 1,5 metro, a sensação vai mudando. A 1 metro, vai mudando. Se ela está de cara a cara com você, vai que você não conhece a pessoa, é outra sensação. Você está realmente estimulando essa amígdala cerebral a trazer uma reação. É um estresse na amígdala, realmente, porque é desconfortável, é estranho. E quando você começa a bombardear a pessoa com estímulos, não só a questão da proxêmica, mas a questão dos sons, por exemplo, quando a gente fala desses rituais de tribo, são muitos sons, tambores, pá, 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 ou outros tipos de som que você pode trazer. Eu, por exemplo, eu tenho aqui em casa um sino tibetano, que eu gosto de utilizar para hipnose não verbal. Ele é um sino, eu até gostaria, acho que eu vou até pegar lá, Eric, acho que é legal mostrar o som. Vou pegar já para mostrar, e aí você dá seguimento. Mas assim, é um som que eu já fiz, o Eric já viu, eu já fiz a hipnose não verbal em muita gente com esse sino, e é interessantíssimo ver a reação que geram nas pessoas. O estresse ele vem muito rápido com esse sino. Claro, depende muito de pessoa para pessoa. Uma pessoa ela pode ter um estímulo sonoro, às vezes mais materno, que mexe mais com ela. Ou um estímulo paterno, ou um de autoridade, ou um mais calmo. Cada tipo. E assim, você se torna um maestro para conduzir esse processo. Muito obrigado, meu amor. Ela trouxe aqui o sino para mim. Olha que beleza aqui. Que praticidade isso aqui. Carol me trouxe aqui o sino para mostrar para vocês. Isso aqui é um sino tibetano. Que eu comprei exatamente para fazer hipnose não verbal. E eu quero que vocês agora, para quem está assistindo e quiser ouvir o sino, eu até recomendo que se coloque sentado, porque as reações de sino são impressionantes. Assim, eu já vi gente que cai direto, então é melhor que você esteja sentado, porque vai que, né, que gera algum tipo de reação em alguma pessoa que está assistindo, não é minha intenção machucar ninguém. Porque ele realmente traz, se você realmente se mergulha no processo e se deixa levar por ele, pode trazer os mais diversos tipos de reações. Só para vocês terem ideia do som aqui, que é uma maneira de você estimular a pessoa através da hipnose não verbal. Você não precisa de um objeto, você pode estimular com som sonoro da boca, entre outras coisas, mas só para em termos de demonstração. E você pode variar a intensidade do som. Enfim, a ideia aqui realmente é vocês entenderem um pouco mais conceitualmente o que é a hipnose não verbal. Eric, e qual que foi a sua percepção com relação em termos de clínica? Você se vê hoje, se você, por exemplo, falou que pretende utilizar isso na clínica, você se vê misturando técnicas? Por exemplo, por que eu digo misturar técnicas? Assim, estou com um paciente com caso X, vou utilizar uma sessão a verbal, né, como a gente já costuma fazer, e talvez na segunda sessão eu vou fazer uma hipnose no verbal para tratar outra coisa. Como que qual insight você teve com relação à estratégia de atendimento sobre isso? Eu tenho uma percepção, acho que bem individual, e eu acho que assim, quando se trata muito de emoção vinculada às coisas, a técnica para mim parece ser bem interessante. Agora, quando a gente fala, por exemplo, de crença e identidade, por mais que tenha uma emoção envolvida, eu acho que eu ainda me sinto mais confortável trabalhando o modelo clássico, porque eu entendo o que está acontecendo e participo da ressignificação. Então, sim, eu penso em fazer testes. Eu acho que foi o mesmo processo do MDR, quando a gente absorveu, né? Será que funciona para isso também? Será que funciona? E às vezes percebi que para algumas coisas, talvez futuramente eu use sempre só, não é sempre só não, né? Mas 80% 90% a não verbal, e para outras coisas talvez continue sempre utilizando a tradicional, a verbal, enfim. E aí a minha percepção é isso. Quando é algo emocional, um medo, uma rejeição, uma angústia, né, que a pessoa traz já a reclamação como emocional, eu já me sinto bem confortável para não verbal. Quando a pessoa fala assim, eu tenho crenças limitantes em relação ao dinheiro, tenho crenças limitantes em relação ao relacionamento, eu imagino que os dois possam ter resultados parecidos, né, trazer a pessoa para a vida que ela quer,
em relação a ressignificar, porque crenças e emoções estão sempre muito próximas, e uma gera a outra. Então, se ressignificando uma, você pode estar quebrando o looping. Mas talvez eu, nesse momento, ainda iria pela tradicional. E você? Eu compartilho da sua opinião. Na verdade, assim, alguns processos não verbal eu não me sinto tão confortável de fazer em clínica. Então, assim, eu acho que nem não é uma, não é, eu, assim, claro, tudo vai basear na maneira que você explicar para a pessoa dentro do seu consultório como que você vai fazer e tal. Mas eu acho que muito paciente não vai se sentir confortável com a técnica. Na minha visão, pode ser meu mapa, mas eu acho que eu falar para a pessoa algumas coisas ali e explicar como vai ser, e por até ser um estresse da amígdala, né, é um processo desconfortável de certo modo em alguns momentos. Eu acho que alguns pacientes eles podem talvez é, ter algum tipo de desconforto com relação a isso. Então eu também iria nessa linha. A não ser que eu perceba, por exemplo, isso vai muito de encontro com a pessoa. Às vezes eu sinto no momento ali que pode ser um processo útil, explico com a pessoa que como é, e se a pessoa se sentir confortável, pode ser um caminho interessante, mas é o que eu disse, é mais uma ferramenta. Eu já tinha, né, na verdade, eu já cheguei a utilizá-la na clínica até antes de fazer esse curso, mas foram raras as vezes, assim, foram raras as vezes. Em cursos de hipnose que a gente costuma fazer, eu costumo demonstrar, eu acho legal mostrar como faz, e até o meu processo era um pouco diferente, porque ele era mais baseado em como o Giancarlo faz, né? Algumas coisas têm diferenças, até nesse último curso que a gente fez, e com relação a fazer, eu acho que tudo é válido, tudo é ferramenta. Mas assim, o importante é se entender, assim, acho que a grande mensagem a se entender é que quando você faz um processo de hipnose não verbal, ele não envolve sugestão. Então, as pessoas podem ter a percepção equivocada, de que nem a gente, talvez até que nem... Eu tinha um pouco essa impressão equivocada até em determinado momento, e você teve também, que você sugestiona a pessoa depois de ela entrar na hipnose não verbal. E não é bem assim. Na verdade, você induz a pessoa ali a hipnose não verbal e deixa ela fazer um autotratamento, basicamente. Você vai estar conduzindo ela de uma forma diferente. Tem até no curso, o próprio Google ele fala que ele não fala nada, ele deixa quieto, mas aí a Carol, por exemplo, ela ainda utiliza estímulos sonoros para poder conduzir a ressignificação, como ela fez assim, que eu achei muito interessante, porque cada som vai trazer uma resposta. Cada som vai trazer uma resposta dentro do organismo da pessoa. Então você consegue, na alteração de som, gerar essa ressignificação, o que eu achei muito legal. Então eu acho que eu iria por esse caminho, usando os sons para conduzir. Eu não deixaria a pessoa solta, sabe? Assim, minha visão. Sim, e até talvez para quem não esteja entendendo, né? Quando a gente fala de não verbal, a gente tem alguns fatores que causam esses estímulos que causam a sobrecarga de estresse. Um é a proxêmica, né? A gente se aproxima da pessoa e quando a pessoa está ali parada e vem alguém a uma proximidade, cada um vai ter a sua distância de conforto, aquilo começa a incomodar. Você tem a utilização de sons, como o Renan falou, que tem sons mais paternos, mais graves, mais de bicho, que você fica repetindo, e sons mais calmos, mais maternos, mais, enfim, bem próximo do sino, talvez. E aí, essa indução sonora, eu também não sei o quanto eu me sinto à vontade para fazer. Entretanto, a indução que eu passei, tudo bem que eu estava num ambiente que favorecia isso, ela foi basicamente utilizando fascinação e cansaço ocular, o que a gente também ensina no nosso curso, mas só para uma indução, ou parte da indução. Então, no meu caso, ela fez o cansaço ocular, eu fui, quando fechou a mão, eu fechei o olho, e aí ela começou os sons depois. Aí eu achei também bem interessante a condução ser diferente. E aí o que aconteceu foi que no começo ela estava fazendo um som que eu vou dizer que grave, classificar como grave, e eu estava vivendo uma emoção, digamos, grave. E aí, em algum momento que aquilo foi passando, ela percebeu, ela mudou para um som de alívio, tipo... Conforme ela ia repetindo o som, eu sentia a emoção limpando em mim. E eu falei, cara, que interessante isso, né? Então, eu processei que, através do som, acelerou o processo de ressignificação emocional. E a minha química, né, a homeostase, aconteceu e voltou, regulou. E eu saí me sentindo muito bem. Então, esse foi o meu looping. Isso é bem interessante, acho que é uma explicação muito legal porque você vivenciou o processo. E eu acho muito legal isso também da indução da maneira de induzir pela fascinação. Dentro desse parâmetro eu concordo, é mais fácil utilizar assim do que propriamente de outras formas. A Yara mandou oi pra gente aqui. Yara, né? É que eu tô sem óculos. Bom, oi pra você também.
Eric, eu acho que, cara, eu acho que é isso que a gente queria passar. Não sei se você quer complementar com alguma coisa, senão a gente vai para os recados finais aí, para Eu encerrar mais acho essa que live. o convite é que não importa o quanto você saiba ou não saiba, se permita a descobrir, se permita vivenciar, porque eu fui uma pessoa muito cética na hipnose no começo. Sou uma pessoa que eu não consigo aceitar sugestões de esquece nome, esquece número, né, até hoje. Só que eu tava lá e falei, cara, eu quero viver isso aqui no intenso, eu quero viver isso aqui no máximo, eu quero tirar o maior proveito para mim, né? Eu não vou ficar me segurando, né? Teve uma pessoa lá que ele se segurava, ele não se permitia entrar no processo. Mas por quê? Porque na minha percepção existia uma necessidade de comprovar um autocontrole. Ninguém consegue isso comigo. Só que você não está num processo desse para desafiar a pessoa. Você está num processo desse para ser ajudado pela pessoa. Então eu falei, cara, eu quero. O que tiver que fazer, eu vou fazer, eu vou me permitir, porque eu estou buscando algo para mim. Eu não estou desafiando, Renan, duvido que você me hipnotiza. Né? E eu já falei isso lá no começo, né? Então, a primeira conversa que eu tive com o Renan na vida, eu falei, duvido que você consiga me hipnotizar, eu sou muito não sei o que lá e tal. E ele falou, cara, só se você quiser eu vou conseguir, né? Então, e aí eu penso, se eu não tivesse me permitido, teria sido um final de semana totalmente jogado fora. Só que eu absorvi o conteúdo e eu absorvi a experiência. E, cara, isso é muito mais rico. Muito mais rico. Então, se permitem buscar conhecimento e se permitam viver as experiências. Bom, vamos encerrando por aqui. Nos vemos terça que vem, às 10h30 da manhã. Se você quer sugerir temas, no Telegram t.me/Porta da Mente 1. Se você quer ver depois live, youtube.com/Porta da Mente ou aqui no IGTV. Sigam Eric Rolf, Porta da Mente aqui, se você já está aqui no perfil, Hipnose Campinas. E é isso, Eric. Brigadão. Nos vemos na próxima. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.